Lá pelo século XIX, quando o Brasil ainda era muito rígido com romances, tinha um homem lá em Porto Alegre escrevendo loucamente umas peças que ninguém entendia. Considerado louco, ridicularizado e internado, José Joaquim de Campos Leão, ou Corpo Santo, escreveu as peças que ninguém ia entender, só iam começar a entender quando o Teatro do Absurdo surgiu lá na Europa. E hoje a gente vai dar o start, entendeu? Não, não gostei disso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história desse gênio compreendido que antecipou um movimento artístico aí do teatro. Ele nasceu em 1829, lá no Rio Grande do Sul, e o Brasil ainda estava completamente escravocrata e imperial. Ele foi professor, jornalista, comerciante, fundou um colégio, casou, teve filhos, vida normal. Só que aí, mais ou menos uns 40 anos de idade, ele começou a escrever umas coisas mais esquisitinhas, que a galera ficava meio, que é isso? Sabe? Ele começou a inventar uma escrita própria, ele fez neologismo. E foi só com os 40 anos que ele também começou a se denominar Corpo Santo. Com o quê mesmo? Desse jeitinho aqui mesmo. Ele publicou uma autobiografia. Ai, essa palavra é horrível. Enciclopédia. Que também tinha sua linguagem própria. Me parece que ele não gostava da letra C, na real, viu? Porque todo lugar que tinha C ele colocava um Q. A família dele e a sociedade em si, ao todo mundo, olhou e começou a falar: Meu Deus, o que é isso? Lembrando, um Brasil imperial, todo mundo fechado. E aí, se a sociedade não gosta de mudança, o que eles fazem? Você é louco. Declararam que Corpo Santo era louco e ele foi internado. E aí, um tempo depois que ele saiu da internação, mesmo sendo considerado uma pessoa sã pelos médicos, a sociedade falava que ele era louco da cabeça. Se antes ele já era doido e agora que ele saiu, as pessoas achavam ele mais doido ainda, o único lugar que ele tinha ali que ele encontrava paz era escrevendo. E aí, entre 1866 e 1867, ele entrou em surto criativo. Em 6 meses, ele escreveu mais ou menos 17 peças. Que a gente saiba, né? E mais uma vez lançou aí pra galera que já não tinha gostado do primeiro livro dele, Enciclopédia. E mais uma vez foi chamado de louco, entre outros nomes aí. As peças de teatro que ele escrevia não tinham sentido nenhum. Os personagens mudavam de nome do nada. Não tinha sentido lógico, assim, tipo, não tinha uma história lógica e reta. Os diálogos eram fragmentados e repetitivos. Tinha quebra constante da quarta parede. E, obviamente, as situações eram inesperadas e absurdas. Brancos, ora os pretos, conforme as mulheres com quem eu falava. Se elas os tinham brancos, assim que a sujeitinha podia, arrancavam os pretos, sob o frio pretexto de que Pensando hoje, parece que ele escreveu as peças dele para um público que só ia aparecer 100 anos depois. Foi quando o Teatro do Absurdo surgiu na Europa. Mesmo tendo lançado várias peças, nenhuma das peças foi encenada na época em que ele lançou, porque o Brasil ainda não estava preparado, o mundo não estava preparado ainda. E aí, infelizmente, as peças dele foram engavetadas, os livros, todos os arquivos de Corpo Santo foi tudo engavetado e só foi descoberto de novo, redescoberto, né, no século XX. Quando apareceram, por exemplo, o Ionesco e o Beckett lá da Europa. Eu amo eles, tá? Eu gosto muito deles também. Mas é porque, pô, roubam muita coisa do Brasil. Estados Unidos acha que foram eles que inventaram o avião. Sacanagem falar de Portugal. Portugal roubou nosso ouro e nossas terras. E aí vem a Europa, que teórica. Isso é assunto para outro vídeo, mas foi mais ou menos ali no. Eu faço em outro vídeo, eu explico isso em outro vídeo. Mas a Europa também tá roubando agora o Teatro do Absurdo. Sendo que o Teatro do Absurdo começou com o Corpo Santo. Olha, no Brasil. É, especificamente em Porto Alegre. Eu vou dar um resuminho aqui do Teatro do Absurdo lá da Europa. Ele surgiu por causa da guerra. Era mais um pensamento de como fazer uma peça para eu mostrar a minha opinião sem que eu mostre a minha opinião. E aí surgiu o Teatro do Absurdo, com coisas meio que você fica. Você pensa sobre a vida, mas você não sabe exatamente. Cada pessoa tem uma. Olha, não, calma aí, deixa eu falar tudo de novo. Começou depois da guerra, a galera ficou meio pensando assim, putz, como é que eu falo sobre um assunto tão delicado assim, já de início? E aí foram surgindo essas perguntas de será que vale a pena? O mundo tem sentido, o mundo não tem sentido. E aí começou as viagens aí da cabeça da galera da Europa, eles começaram a escrever e a galera gostou. E o mais impressionante é que as escritas, tipo, o jeito que o Beckett e o Ionesco, as pessoas
os dramaturgos do absurdo lá da Europa escreviam é muito parecido com o do Corpo Santo, sem mesmo eles saberem que Corpo Santo existia. E o Corpo Santo, obviamente, também não sabia que eles existiam, né? Ou será que sabia? Óbvio que não. Quer dizer, não sei, né? Vai do que você acredita. Quando eu falo que era parecido, é porque tudo que tinha nas obras de Corpo Santo tinha nas obras do Teatro do Absurdo da Europa. E é uma coincidência, assim, meio esquisita. Será que ninguém da Europa veio pro Brasil, achou os negócios dele, mandou pra Europa e falou: olha aí, ó. Ó. E só em 1960 que os pesquisadores brasileiros acharam as coisas de Corpo Santo e falaram: meu Deus, que coincidência louca, porque esse cara escreveu lá no passado. Teorias da minha cabeça, tá? Imagina se Corpo Santo, na verdade, era da época do absurdo na Europa. E aí ele falou assim: calma aí, eu vou fazer uns documentos aqui, vou envelhecer com café e vou guardar. É brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Mais de 80 anos depois que as peças do Corpo Santo foram escritas, foi que foi ser encenado em algum palco do teatro brasileiro. Assim, que a gente tem registros, né? E aí, como já existia lá na Europa o Teatro do Absurdo, os brasileiros falaram: opa, agora eu sei o que é isso, agora eu entendo e agora me fez refletir. Agora sim eu saquei a visão. Agora uma pergunta: será que ele realmente era louco ou a sociedade fez ele ficar louco? Ou ele nunca ficou louco, ele nunca foi uma pessoa louca e ele só escrevia numa forma absurda que a gente ainda não entendia. Ele mesmo refletia sobre a loucura que as pessoas falavam que ele tinha. Na enciclopédia dele, ele escreveu: chamam-me de doido, porque não me compreendem, porque não me conhecem. Quantas pessoas você já chamou de louca que na verdade podem ser só gênios incompreendidos? Calma, que isso não é aval pra loucura. Hoje, Corpo Santo é conhecido como pioneiro do teatro do absurdo aqui do Brasil, e ele ainda é muito estudado nas universidades e em escolas de teatro no geral. Uma pena ele não ter conseguido ver o sucesso que ele fez. Igual outros artistas aí que foram condenados de louco e etc. Bom, essa foi a história do José Joaquim de Campos Leão, ou Corpo Santo. Adoro o Corpo Santo. O nome Corpo Santo, ele passa já o que ele queria falar, né? Eu sou doido. Eu falando o vídeo inteiro, pra não condenar as pessoas, pra não falar que elas são loucas, e eu acabei de falar que o cara é doido. Mas é que doido é diferente de loucura, entendeu? Ah, você é louco. Ah, você é doido. Viu? É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Me segue nas outras redes sociais. Compartilha e comenta aí também. Comenta principalmente os próximos vídeos que você gostaria de ver aqui. Eu falando, explicando, ensinando pra vocês. Uau, me sinto uma professora. Eu sou a Sandy e esse foi mais um Pinceladas de História. Te vejo na próxima!